Nós vamos ler o Evangelho mais uma vez, essa manhã, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós estamos estudando a parábola do bom samaritano, nessa perspectiva de que a vida vale mais. Então vamos lá, para Lucas, capítulo 10. Eu começo a ler no verso 25. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Em resposta, querendo justificar-se, perguntou então o perito da lei a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, compaixão, misericórdia dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O que eu gosto nas conversas de Jesus é que geralmente ele está conversando com pessoas religiosas. Ontem eu tive a oportunidade de falar num seminário sobre espiritualidade e religião. E ao final do dia, um senhor, já bem grisalho, me procurou e disse assim: pastor, quando alguém me pergunta qual é a minha religião, eu digo: eu não tenho religião, eu sou um seguidor de Jesus. O senhor acha que está certo? E a minha resposta para ele deveria ter sido: sim e não. Porque, querendo ou não, nós estamos vivendo com a religião. E quando eu tenho que responder qual é a minha religião, eu respondo: a minha religião é cristã. Eu sou um cristão. Porque você sabe que no mundo nós temos pelo menos 5 grandes religiões: o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, se eu tiver que me identificar como uma religião, se eu tiver que me identificar como religioso, eu diria: eu sou cristão. O cristianismo é a minha religião. Porque nós não podemos fugir ao fato de que o cristianismo se estrutura também como religião. Então, a minha religião é cristã. Mas, ao mesmo tempo, ser um seguidor de Jesus implica ressignificar absolutamente tudo que se entende sobre religião. Então, em termos assim de fenômeno social, de realidade social, cultural, existe o cristianismo como religião. Mas o segmento de Jesus sabota o cristianismo como religião.
Então, ao mesmo tempo que a minha religião é cristã, eu posso dizer, na verdade, apesar de ter preenchido nesse cadastro aqui, que a minha religião é cristã, ou de ter respondido no censo que a minha religião é cristã, na verdade mesmo eu sou um seguidor de Jesus, porque seguir a Jesus não tem nada a ver com isso que a pergunta, qual é a sua religião, está querendo saber. Digamos assim, que o cristianismo, quando vivido nessa perspectiva de seguir a Jesus, implica a superação da religião. E falar sobre religião, ou melhor, falar mal sobre religião, é um dos meus esportes prediletos. Eu gosto de falar mal de religião. Gosto de entender esse fenômeno religioso e criticar esse fenômeno religioso. Tirar o chão do fenômeno religioso. Gostaria que você fosse incomodado quando você pensasse em religião. Porque religião, de fato, é uma coisa difícil de engolir. E isso, religião, estou falando, como análise ou como fenômeno social que pode ser analisado. Então, os estudiosos do fenômeno religioso vão dizer o que é uma religião. A melhor de todas as definições que eu encontrei é a definição do Otto Maduro. É um venezuelano, um cientista social, um cientista da religião, e ele analisando as religiões, ele chegou à conclusão que religião é um conjunto de discursos e práticas a respeito de seres anteriores ou superiores à realidade natural, com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e dependência. Vou repetir. Religião é um conjunto de discursos e práticas referentes a seres anteriores ou superiores à realidade natural, com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e dependência. Explicando melhor em síntese, simplificando. Toda religião se estrutura da seguinte maneira: divindades aqui em cima, fiéis aqui embaixo. Os fiéis cumprem obrigações para com as divindades e as divindades derramam benefícios sobre os fiéis. Isso é religião. Qualquer religião está estruturada com essa visão. Faça-se um parêntese, por exemplo, ao budismo, que alguns dizem que é uma religião sem divindades. Eu não concordo muito, mas deixa isso para lá. Mas toda religião está razoavelmente estruturada, ou minimamente estruturada, nessa relação. Fiéis embaixo, divindades em cima, os fiéis cumprindo obrigações para com as divindades e as divindades abençoando seus fiéis. É assim que funciona. O tempo inteiro, o tempo todo. Não importa se essa religião trata do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, perdoe-me incluir na mesma argumentação, é a Pombagira, é o Exu, é o Caboclo Sete Flecha, é o São Judas Tadeu, é a Senhora Aparecida, é a Senhora de Fátima, é Alá, quem quer que seja. É uma divindade, é um ser superior, é um poder maior, com quem os fiéis desenvolvem essa relação de obrigação e dependência. Quer dizer, eu cumpro as minhas obrigações e a divindade me abençoa. Esse sistema, esse mecanismo vale desde a reunião que acontece no terreiro de Macumba na sexta-feira, até uma reunião na igreja evangélica no domingo. Porque aqui no terreiro de Macumba, o sujeito, ele é assim, protegido por um caboclo, e ele leva as oferendas para esse caboclo, esperando que lá o santo da ocasião, a entidade, abençoe a vida dele. E aqui na igreja evangélica, o sujeito fiel leva o dízimo para o Deus Altíssimo,
esperando que o Deus Altíssimo abençoe a vida dele. Então, por exemplo, o camarada vai lá no terreiro de macumba e diz assim: ó, é o seguinte, eu gravei um CD, queria que vendesse bem. Aí o pai de santo diz assim: olha, vou fazer um trabalho para você. Você amarra aí essa fita no seu pulso, coloca esse colar aqui, dá 7 voltas no pescoço e usa esse colar aí e não tira o colar. E se tirar o colar, o CD para de vender. Então ele tem uma obrigação, ele deu uma oferenda, amarrou o colar no pulso, sai aí com o colar pendurado e o CD vende que nem água. Mas não pode tirar o colar, hein? Obrigação, benefício. Se tirar o colar, a entidade amaldiçoa, hein? Então a religião tem esse mecanismo. Tem um poder superior que o fiel acredita que pode abençoar a vida dele ou amaldiçoar. Então ele faz as suas obrigações para que ele seja ou abençoado ou não amaldiçoado. Da mesma maneira, se você não trouxer o dízimo aqui, cumprir a sua obrigação, olha, o gafanhoto vai na sua casa, vai meter a mão na sua renda. Então você, que não é bobo nem nada, não quer ficar sem emprego no mês que vem, traz o dízimo. Cumpriu a obrigação para ser abençoado ou não ser amaldiçoado. Mesma lógica. Mesmo raciocínio. Do que se alimenta, portanto, esse mecanismo religioso? Se alimenta de 3 coisas: culpa, medo e ganância. Porque se eu não pegar você na culpa, eu pego no medo. Se não pegar no medo, eu pego na ganância. Quer ver? Eu falo assim: olha, está dando errado coisa na tua vida. Roubaram teu carro, não foi? Perdeu o emprego, não foi? Teu filho está doente, não está? Teu casamento está mal, não está? Isso aí, ó, isso é coisa ruim que você deu brecha. Você fez alguma coisa errada. Você deu base legal para o diabo atazanar a tua vida. Já ouviu essa história? Você deu base legal para o diabo te destruir. Ou então você está falhando com Deus e Deus está Velho Testamento contigo, Ele vai te amaldiçoar. Você está pecando, hein? Você está em dívida. E Deus vai pegar no seu pé, e Deus vai fazer cair a praga do gafanhoto na sua vida. O seu bolso vai ficar furado, você vai trabalhar e não vai ter ganho nenhum, você não vai desfrutar o seu trabalho, porque você é ladrão, você está roubando de Deus. Aí você fala assim: tô mesmo. Porque olha, se eu falar assim, você fez alguma coisa errada? Claro que você fez. Quem não fez nada errado hoje? Levanta a mão. Então você fez alguma coisa errada, você fez. E alguma coisa na sua vida fora do lugar existe. Aí é simples, eu faço você acreditar que isso que não está muito certo na sua vida está sendo atrapalhado ou é resultado de um pecado que você cometeu. Bom, pastor, mas não me lembro de nada. Falei: e aquele aborto lá que você fez em 1979? Ah, e aquela mandinga que você fez lá em 1982? E aquele livro do Paulo Coelho que você leu ano passado? Então eu faço você acreditar que tem um pecado que você cometeu, e por causa desse pecado é que a sua vida está dando errado. Aí eu pego você na culpa. Mas vamos supor que você seja uma pessoa esclarecida na palavra de Deus, no Evangelho, você já leu a Bíblia, e Jesus já entrou na sua vida e fez diferença, e você já entendeu que na cruz do Calvário, todo o seu pecado foi pago, quitado. Que tudo que Deus tinha contra você, Deus pegou e colocou na cruz do Calvário. E uma vez que Jesus cobriu a sua vida, você já leu na Bíblia, em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E então você diz assim: pastor, é verdade, eu fiz uma coisa errada, muito errada, aliás, uma não, fiz várias. Só que todas essas estão cobertas pelo sangue de Jesus, e Deus não vai me amaldiçoar, e não vai me culpar, e não vai me cobrar por nenhuma delas.
É verdade que eu sofro as consequências das coisas erradas que eu fiz. Mas sofrer as consequências das coisas erradas que eu fiz não tem nada a ver com maldição de Deus na minha vida. Porque a Bíblia Sagrada diz que o castigo, a maldição que me faz viver em paz, estava sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, pastor, não vem me pegar na culpa não, que está tudo lavado no sangue de Jesus. Aí eu falo, esse aí está bem esclarecido, eu vou pegar no medo. Se não dá para pegar na culpa, eu pego no medo. Eu digo assim, é verdade, meu irmão, que você está lavado, mas se der brecha, o diabo pega, hein? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao redor, ali, ó, ao derredor. Ao derredor. O pastor Ariovaldo Ramos diz que o diabo anda ao derredor, porque ao redor andam os anjos que acampam ao redor. Então o diabo anda ao derredor, como um leão buscando para quem abocanhar. Se você der brecha, meu irmão, o diabo vai te pegar. Se você não andar direitinho na presença de Deus, isto é, obedecendo tudo que eu estou falando para você fazer, se você não andar direitinho na presença de Deus, isto é, debaixo da minha cobertura apostólica, se você não fizer direitinho tudo o que eu digo para você fazer e não servir direitinho ao meu ministério e à visão dessa igreja, o diabo vai te pegar, hein? Aí você fica com medo. Aí você chega em casa, o seu filho começa a chorar e está com febre. Aí você diz assim, que é isso? O diabo não me pega não, eu estou em Jesus e não tenho, o diabo não me pega. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus me selou. Não preciso ter medo das trevas. Eu vivo aqui, ó, na palma da mão de Jesus e a mão de Deus ainda por cima. Não preciso ter medo. Eu sou da luz. Não tenho nada com as trevas. Não preciso ter medo. Mesmo que eu cometa um pecado, esse pecado está lavado no sangue do Cordeiro e eu não preciso ter medo do diabo, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas o nenê está com febre. E você está lá sacudindo o nenê. E aí você fala assim para o seu marido, o pastor falou que isso aqui pode ser coisa ruim. O pastor falou que isso é coisa do diabo. O pastor falou que fizeram um trabalho para nós. Bem que a minha cunhada falou. Minha cunhada falou que o pessoal aí tem olho gordo na nossa família. Fizeram macumba para nós. Que isso, é besteira. Mas o nenê está com febre. O nenê está com febre. Quem sabe, né? Ainda mais o pessoal que fica vendo demônio em tudo. Vejo 2 demônios ali agora. Uma vez eu encontrei com um pastor no shopping. Também encontrar pastor no shopping não dá certo. Encontrei com ele, ele virou para mim e falou assim, Ed, precisamos orar. Eu vejo um demônio no teu ombro. Eu falei, qual dos dois? Cara, eu estava andando com um demônio pendurado, não era nem um papagaio, era um demônio. Isso é perigosíssimo. O sujeito olha para você e você fala, nossa, você está mal, hein? Está carregado. Está com encosto. Aí você começa a olhar para os lados, né? Porque se eu não pego você na culpa, eu pego você no medo. Mas se eu não pegar você no medo e você falar, ó, Jesus está comigo, eu pego você na ganância. Sabe como? Você não tem culpa nem tem medo, mas você não é bobo, você não é bobo. Eu digo assim, Deus tem propósito na tua vida, minha irmã. Deus tem propósito na tua vida e é propósito de grandeza. Deus tem sonho grande para ti. Vai multiplicar tua renda. Esse é o ano da restituição. Aí eu começo a profetizar e você, que não é bobo nem nada, já levanta a mão e diz, eu recebo, eu recebo. Aí você diz, fala Jesus, e eu começo a profetizar coisa boa na tua vida. Mas tem que trazer aqui a oferta, tem que se comprometer com a obra, tem que estar debaixo da unção, tem que estar dentro da visão. Está entendendo? Ou pega na culpa, ou pega no medo, ou pega na ganância. Por quê? Porque o que é religião se não isso? Uma divindade que se você não fizer o que é certo, ela te amaldiçoa,
e se você fizer o que é certo, ela te abençoa. E o pior é que isso aparece na Bíblia. Aparece na Bíblia, eu ainda uso a Bíblia para convencer você, quer ver? É fácil. Era uma vez um homem que Deus mandou ele pregar o evangelho numa cidade, mas ele detestava o pessoal daquela cidade, então ele não quis pregar o evangelho lá. Ele fugiu para outra cidade, foi de navio. Quando chegou no meio do mar, uma tempestade ameaça o navio vai afundar, vai morrer todo mundo. Como coisa ruim é fruto de divindade que está brava, o capitão do navio reúne todo mundo no convés e diz o seguinte: Quem aqui está errado com a divindade? Você aí, qual é o seu Deus? É o do sol, da lua, do vento, do trovão, da chuva, do mar? Qual que é o seu Deus? O meu Deus é o do sol, mas eu estou bem com ele. E o seu? O meu é o da lua, mas também dei a oferta lá sexta-feira, antes de viajar. E o seu Deus? O meu é da tempestade, também está tudo bem comigo e com ele. Bom, não é ninguém, então por que nós vamos morrer aqui no meio da tempestade? Aí o marinheiro diz assim, mas tem um cara dormindo lá no porão. Chama o cabra. Aí chama o cara. Quando o camarada chega, fala, qual é o teu Deus? É o da lua, do sol, do vento? Ele diz assim, nenhum desses. Ué, e qual é o seu Deus? É o Deus acima de todos esses. É o Deus dos deuses. É o Senhor dos senhores. E o meu Deus é o que criou o céu, o sol, a lua, as estrelas, o mar e a tempestade, e o trovão e o raio. O meu Deus é o top. E tu está errado com ele. Falar a verdade, eu estou fugindo dele. Ah, é contigo o negócio. Pega esse cara, joga na água. Jogaram coisa ruim para o mar. O que aconteceu? Passou a tempestade. Passou a tempestade. Ficou tudo bem. Você faz coisa errada, a divindade amaldiçoa. Você faz coisa certa, a divindade abençoa. Aí você vive nesse conflito da culpa, do medo e da ganância. Se você não tem culpa, você tem medo. Se não tem medo, você tem ganância. O pior é o sujeito que tem os três. O sujeito que tem os três, esse daí a gente arranca anel, passe de metrô, escritura de casa, carro, cheque alto, relógio, arranca tudo. O que tiver na bolsa vai. E olhe, não é necessariamente por maldade do fiel, é medo, é culpa, e é vontade de ter uma vida melhor. E a religião se torna essa máquina trituradora de consciências. E se torna essa máquina escravizadora de pessoas, especialmente de pessoas que sofrem. Sofrem pela culpa, sofrem pelo medo, sofrem pela sua miséria e a sua condição de dificuldade. Eu me lembro quando eu assisti num desses telejornais, era dia de um santo abençoador aí, tinha uma multidão na porta de uma igreja. E o repórter perguntou para uma senhora lá, a senhora veio aqui fazer o quê? Ela disse assim, eu vim agradecer a graça alcançada. E qual foi a graça que a senhora alcançou? Eu marquei consulta para minha filha daqui a 3 meses. O que é isso? Antigamente a graça alcançada era a cura para a filha. Agora a mulher já acha que conseguir marcar consulta para dali a 3 meses é uma graça alcançada. Quer dizer, numa realidade social em que uma pessoa pensa desse jeito, quando eu ofereço para essa mulher que sofre, agoniza pela filha, a oportunidade de uma solução e de uma bênção divina, esqueça os médicos, minha senhora, o Senhor Deus é o médico dos médicos, deixa esse programa de saúde aí para lá, vem aqui na nossa igreja, nós somos melhor que o SUS. A mulher vem, claro que vem. E ela vem o quê? Por maldade? Não necessariamente, ela vem por medo, ela vem por culpa, e ela vem porque ela está querendo uma solução.
Isso é máquina religiosa. Aí eu pergunto para você o seguinte: isso que eu acabei de descrever é paganismo ou é igreja evangélica no Brasil? Agora eu pergunto outra coisa. O que isso que eu acabei de descrever tem a ver com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Nada. Absolutamente nada. E aqui na parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus ressignifica radicalmente esse conceito de religião que é ancestral. É ancestral, é antiquíssimo. Não é a novidade de hoje. Então Jesus ressignifica. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: bom, Moisés já falou o que você tem que fazer. Você não conhece a lei? Então, é isso. Então o que o senhor quer dizer é que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo? É isso. Por quê? Por causa de Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então qual é, digamos assim, qual é o conceito de religião da Bíblia Sagrada? Amar a Deus e ao próximo. E o que é que o Evangelho de Jesus traz para nós? Primeiro, traz perdão para a nossa culpa. A partir do perdão de Deus para a nossa culpa, ninguém nos manipula mais por causa da culpa. Eu estou perdoado. E quando eu reconheço a minha culpa, eu vejo que eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. Nós somos iguais, nivelados pela cruz do Calvário. Todos nós aqui carregamos culpas, mas sobre todos nós existe a oferta de perdão do Evangelho de Jesus. Então, eu sou livre da minha culpa porque o perdão de Deus me liberta dessa escravidão da culpa e me reconcilia com Ele, Deus, e com você, porque eu não sou superior a você, nem inferior a você. Se eu sou samaritano e ele é judeu, se eu sou judeu e ele é samaritano, na verdade nós somos iguais. Nós somos pessoas niveladas pelo sofrimento, pela culpa e equivalentes em dignidade pelo perdão que Deus concede a ambos. Para o que o Evangelho nos traz mais? Nos traz libertação do medo. Por que esse sacerdote, esse levita não foram lá ajudar o homem caído à beira do caminho? Porque eram homens com mentalidade religiosa. Homens com a mentalidade de que eu tenho que obedecer à minha divindade. Mas para eles, o que era obedecer à sua divindade? Era cumprir os rituais da sua religião. Era ir ao templo, era participar do momento do sacrifício, era participar do ritual em homenagem à sua divindade. O Evangelho nos liberta desse ritualismo. É amar ao próximo, não cumprir ritual religioso. E eu não preciso temer a maldição. Por quê? Porque eu estou liberto. Estou liberto por causa do perdão que eu recebi. Se eu não tenho culpa, eu não preciso ter medo. Agora, do que mais o Evangelho me liberta? Me liberta do meu egoísmo e do meu egocentrismo, que é uma escravidão tão grande quanto a escravidão do que está caído à beira do caminho na sua miséria. Por quê? Porque quando Deus me liberta, me perdoa da culpa, me liberta do medo, Ele me entrega para a liberdade da solidariedade e da generosidade. Por quê? Porque a religião verdadeira é essa, cuidar das pessoas. Então, a verdadeira
experiência religiosa é uma experiência de perdão, libertação e autodoação. Não tem nada a ver com culpa, com medo e com ganância. Tem a ver com perdão, com reconciliação, com libertação e com partilha, com generosidade, com solidariedade. Amar a Deus, não ter medo de Deus, amar a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o amor lança fora todo o medo. Quem ama, não tem medo. Quem se percebe amado, não tem medo. Ontem uma jovem me perguntou assim: pastor, eu tenho um casamento tão bom, um filho tão lindo, uma vida tão boa, mas eu tenho medo que Deus faça alguma coisa na minha vida só para eu ser mais fiel. Falei, o seu Deus é mais parecido com o diabo do que com Deus. Não precisamos ter medo de Deus. Quando a gente se percebe como alvos do amor de Deus, a gente não tem medo, porque o amor lança fora o medo. Eu estou perdoado da culpa, eu estou liberto do medo, e eu estou livre desse meu egoísmo, e posso me abrir para amar a Deus e amar o próximo. Isso é o Evangelho. Aí eu pergunto, qual é a sua religião? Você é um cristão evangélico, ou você é um seguidor de Jesus? Você diria assim, pastor, mas não é a mesma coisa? Eu pergunto, é? É a mesma coisa? Quando você diz assim para uma pessoa hoje, eu sou cristão evangélico, ela entende que você é uma pessoa que não é manipulada pela culpa, não é escravizada pelo medo, e não é mesquinha em favor de si mesma, que você é uma pessoa perdoada por Deus, liberta do medo e aberta para a solidariedade e a generosidade. Então, quando alguém me pergunta qual é a sua religião, a vontade que eu tenho é dizer assim, olha, sociologicamente falando, eu sou cristão. Mas na verdade mesmo, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E ser seguidor de Jesus Cristo, hoje, tem nada a ver com essa fenomenologia social que atende pelo nome de cristianismo na nossa sociedade, na nossa realidade. Ser um seguidor de Jesus é ser alguém marcado, caracterizado pelo perdão para a culpa, pela libertação do medo e pela prática da generosidade e da solidariedade. Eu fui convertido. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu não tenho mais medo de Deus nem do diabo. Eu recebi perdão, eu estou liberto, e agora o que é que eu faço? Agora eu posso amar. E agora eu estou nessa escola, a escola de aprender a amar a Deus e ao meu próximo. Eu estou seguindo a Jesus. Portanto, qual é a religião verdadeira? Cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Viver para Deus e viver para o próximo. Que o Senhor Deus faça de nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo. E que nos liberte do peso da culpa, da escravidão do medo e da mesquinharia de quem vive apenas para si mesmo. Amém.